enrolarem. Vamos ver se vocês entenderam o que é um antioxidante. O que é um antioxidante mesmo? Uma molécula, uma substância que neutraliza o radical livre. Então fala para mim. É uma substância que neutraliza o radical livre. Substância que neutraliza o radical livre. Tá? Mas vamos lá, vamos descobrir o que é radical livre então. Newton, não está funcionando aqui mesmo. De novo? Beleza, foi. Radical livre, ou radicais livres, são substâncias instáveis. Quando a gente fala assim, poxa, aquela mulher, ela é instável. Como que é aquela pessoa, quando a gente fala, aquela pessoa instável, como que ela é? Vamos lá, gente, é um bate-papo hoje. Como que é uma pessoa instável? Não, instável, não estável. Ela nunca está de um jeito só. Você nunca sabe o que vai vir da parte dela. Tem hora que está bem, tem hora que está mal. Você nunca sabe. É instável, inquieto, enfim, assim por diante. Pois é, radical livre é uma molécula instável e muito reativa. Vamos dizer assim, de uma forma simples, é uma linguagem bem coloquial para a gente entender. Muito reativa, muito explosiva, vamos dizer assim, produzida naturalmente no organismo durante a produção de energia das nossas células. Quando as nossas células vão produzir energia, o radical livre, ele é produzido naturalmente naquele período. Até um certo ponto ele é benéfico, mas grandes quantidades ou muitos radicais livres no nosso organismo, eles podem ser prejudiciais. Então, os radicais livres são reativos, são instáveis, são produzidos naturalmente no nosso organismo. Quando as células vão lá e produzem energia, ele é produzido também. O simples fato de a gente respirar já gera radical livre, vocês acreditam? Simplesmente, ou seja, para a gente não ter radical livre no nosso organismo, só se você morrer. Oh, meu pai, mas porque respirando, só o fato de nós respirarmos já geram radicais livres, certo? Mas olha só que interessante. Os radicais livres, essas moléculas instáveis que a gente falou, é 10-0 para o brinquedo aqui. Ele tá me sabotando, gente. Vamos lá. Aê! Então, essas moléculas que a gente está falando que são instáveis, que são os radicais livres, que são estéricos, certo? Reativos, se tivermos eles numa quantidade maior, pode ser maléfico para o organismo. Acaba sendo prejudicial. Porque esses radicais livres, essas moleculinhas estáveis, olha que engraçado, elas vão danificar células boas. Vocês já ouviram falar naquele ditado que diz assim, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és? Porque o meio influencia, não é mesmo? As mães dizem muito para os filhos, olha lá tua companhia, filho, olha lá com quem tu anda. Verdade ou mentira? Pois é, olha aqui o mau elemento, ó. Tentando explicar para vocês. Quando a gente tem muitos radicais livres, esses radicais eles podem danificar as células boas. E o que acontece? Porque todo dia a gente entra em contato com os radicais livres. Porque todo dia a gente respira, não é verdade? Só que o excesso deles pode provocar danos que muitas vezes a gente não consegue recuperar. Podem matar as células ou fazer com que elas fiquem deficientes. Morfologicamente mesmo, né? E aí, quando uma célula que estava sadia, ela deixa de funcionar corretamente, o que acontece? Acaba ocasionando diversos problemas no organismo. Porque
determinadas células não estão funcionando corretamente. Vocês querem ver um exemplo? Infelizmente, de grande peso atualmente, o câncer. Existem fatores e fatores, entre eles o genético e tudo mais. Mas vocês já ouviram falar de situações em que as pessoas passavam momentos de muito estresse no trabalho ou problemas familiares muito pesados e a pessoa acabou desenvolvendo câncer por conta disso? Vocês já ouviram falar dessas situações? A gente vê muito, não vê? O que aconteceu? Elevou demais o grau de estresse por situações, aumentaram-se muitos os radicais livres, eles começaram a lesar células. E o difícil da situação é que, sabe essa célula deficiente? Começou a se multiplicar deficiente. E é assim que o câncer ganha campo. Ele vai se multiplicando, as células vão se multiplicando, só que elas estão deficientes. Vamos falar assim, está faltando um bracinho. Gente, é uma forma bem infantil de falar. Mas é como se as células tivessem bracinho e elas estão se multiplicando sem um bracinho agora. É uma maneira de explicar para vocês. Assim o câncer vai ganhando campo. São células deficientes que vão se multiplicando porque os radicais livres em excesso lesaram aquela célula. Então, o que os antioxidantes fazem? Eles, vamos lá, neutralizam os radicais livres. Bom, então os antioxidantes são importantes para a gente ou não? Muito, queridos, muito. Até, olha que engraçado, inclusive, na questão da nossa pele, sabe um exemplo de efeito do radical livre? Os sinais de expressão. Aí não é como o câncer, que a célula vai se multiplicando de forma incorreta, que ela está defeituosa e vai se multiplicando com defeito. No caso do envelhecimento, vai danificando algumas células e a gente vê as rugas, os sinais de expressão, o cabelo branco e assim por diante. Quando nós usamos produtos antioxidantes, nós combatemos os radicais e retardamos o envelhecimento no quesito de pele, por exemplo. Isso não é fantástico? É legal, não é, gente? É lindo isso. Olha, as coisas não acontecem tão simples como a gente está falando aqui. É mágico. É extraordinário. É muito profundo. São reações químicas que acontecem no nosso organismo que nos deslumbram de tão lindas que são, como é o nosso corpo. Eu identifiquei, para a gente ter a nossa conversa, nessa nova maratona de aprendizado, uma pancada de frutas para a gente conversar. E acreditem, hoje nós vamos falar só das 3 primeiras. E já é muito assunto. Eu vou pedir para vocês me alertarem quando for 11 horas para a gente não ultrapassar o nosso horário, ok? Combinado? Queridos, nessa nossa maratona sobre frutas de alto poder antioxidante, que vai levar mais de um dia, nós vamos falar sobre a cranberry, maçã, pêssego, laranja, acerola, açaí, guaraná, romã, pera, mangostão, framboesa, amora, mirtilo e uva. Porém, hoje, nós vamos nos concentrar na cranberry, maçã e pêssego. Desculpa, está faltando acento aqui na maçã. Prontos? A gente ouve muito falar de cranberry atualmente, não é mesmo? Quem aqui já conhecia cranberry? Que tudo, mas muitos ainda não, né? Pois é, a cranberry é uma uva, também chamada de uva do monte, e normalmente de regiões de muito frio, de muito gelo. Essa frutinha, cranberry, ela é excelente fonte de vitamina A, vitamina C e vitamina K. Olha que tudo. Rica em flavonoides, polifenóis, substâncias
antioxidantes que freiam as células, por exemplo, as células cancerígenas. Certo? Além de contribuir para um bom funcionamento cardiovascular. Então, deixa eu explicar para vocês. Nós vamos falar de frutas que têm poder antioxidante. Só que essas frutas não têm só ação antioxidante. Elas têm N benefícios. Quando a gente faz uso de uma fruta com poder antioxidante, ela faz um monte de coisa no nosso organismo, além da ação antioxidante. E é isso que a gente quer. Conhecer quais são essas frutas que têm poder antioxidante, mas que fazem mais benefícios. O tema do treinamento é esse. Frutas de alto poder antioxidante e seus benefícios para o ser humano. Vamos lá. Falando da cranberry, a cranberry, ela possui um componente que chama-se picnogenol, que é um potente antioxidante. E ele é muito interessante para manter o colágeno no rosto, na pele. Então, pessoas que já fazem uso do colágeno e que associam produtos naturais que contêm cranberry, vão ainda potencializar ainda mais o efeito e absorção e permanência do colágeno na pele. Está aí um aliado para quem faz uso do colágeno, certo? O colágeno que eu utilizo, que é o da Forever Living, ele já contém antioxidante que é a vitamina C. Porém, se tomado junto com um produto natural, como por exemplo, o Berry Nectar da Forever Living, que tem a cranberry, que tem uma ação, que tem um efeito antioxidante muito forte, temos ainda uma potencialização no efeito do colágeno. Certo? Vamos lá, continuando. Vocês sabiam que essa frutinha, ela é interessante para o nosso sistema cardiovascular, coração? Vocês já ouviram falar? É bom tomar um cálicezinho de vinho toda noite, porque protege o coração e e coisas do tipo. Porque o vinho tem poder antioxidante, tem compostos antioxidantes nele. Pois é, mas a cranberry também, a uva do monte também. E quanto ao sistema cardiovascular, à saúde cardiovascular, os componentes que têm ação antioxidante, que são os flavonoides na cranberry, eles podem diminuir a formação de uma doença que estreita as veias e artérias, que nós chamamos de aterosclerose. Isso por quê? Porque acumula-se gordura nas veias e artérias e tudo mais, e vai estreitando pela acumulação de gordura, de cálcio, de colesterol. Então, o uso da cranberry diminui o risco de ataques cardíacos, porque ele diminui o risco de a gente desenvolver a aterosclerose, certo? Auxilia na baixa da oxidação, na baixa do colesterol ruim, diminui o envelhecimento precoce pela ação dos antioxidantes, diminui a degeneração celular, melhora a saúde mental. Pessoas, por exemplo, que têm na família incidentes de mal de Parkinson, mal de Alzheimer, é muito interessante tomar produtos antioxidantes, principalmente esses que têm assim, um benefício bem interessante mesmo para a região do cérebro. Mal de Parkinson. Então, é muito interessante se ele puder fazer uso de antioxidantes. Nós temos várias indicações que são legais. Por exemplo, ômega 3, junto com cranberry.
Nós temos aqui, eu gosto de usar muito ômega 3, eu não uso qualquer fórmula de ômega 3. Eu particularmente uso ômega 3 da Forever Living, e eu gosto, sempre tenho um suco de aloe vera também, pelas propriedades que a aloe vera contém, e a gente sabe que a aloe vera, tudo que você tomar com aloe vera faz no mínimo 3 vezes mais efeito. Você tem cranberry nesse produto que eu consumo da Forever, você tem cranberry junto com a aloe vera, potencializa o efeito da aloe vera, potencializa o efeito na nossa saúde. Isso não é bonito? Fala sério, não é bonito? Então, olha, muito interessante para a saúde mental, para a saúde cerebral. É uma opção para o seu amigo. E eu gosto muito de produtos naturais. Você vai ver, nós vamos falar ao longo da nossa apresentação, que a gente tem muitas frutas com poder antioxidante. É mágico isso, mas um dos que eu mais gosto é a cranberry, certo? E, claro, ômega 3, o espetáculo do ômega 3. Com relação à prevenção do câncer, tudo na nossa saúde, olha só, nós estamos aqui hoje para dar dicas de saúde, certo? Os dedos da minha mão, da sua mão, um dedo não é diferente do outro. Significa que o meu organismo é diferente do seu, o seu é diferente dela, o dela é diferente dele, o dele é diferente do outro, e assim sucessivamente. Eu estou falando de alimento aqui nessa manhã. Então, no decorrer da nossa conversa, eu vou citar produtos que eu uso, que são naturais. E eu gostaria de deixar bem claro que não são medicamentos. Não são medicamentos, são alimentos. Então, só para a gente ver, só para eu saber se a gente está em sintonia e se estamos todos entendendo. A gente está falando de medicamento aqui nessa manhã? Nós estamos falando de alimentos e saúde, certo? E tudo na vida é assim. Melhor prevenir do que remediar. Já pensou você... às vezes as pessoas que costuram e tudo mais sempre dizem, né? Que é mais difícil consertar do que fazer uma roupa nova. Não é verdade? Isso se aplica em várias partes da nossa vida. Sempre prevenção é melhor. Cuidar da saúde, ter uma boa saúde, sempre é melhor prevenir. Então, olha só, com relação à cranberry e ao câncer, a cranberry contém um componente, que são as proantocianidinas, que não mão, né? E essas proantocianidinas, elas inibem o crescimento de células lesionadas, tipo câncer, células cancerígenas, certo? Existe, Miss Lénia, você quem está falando? Não. Vários estudos têm mostrado que uma dieta rica em flavonoides, que são antioxidantes, como a gente está falando aqui, que eles auxiliam auxiliam muito. Vamos trocar a palavra que está enroscando aqui? Eles auxiliam muito na redução do risco de se desenvolver uma doença como o câncer. Da dieta rica em flavonoides, que são antioxidantes. Então, diminui muito o risco. Para quem quer prevenir, isso não é excelente? Faz todo sentido, gente. Além disso, a cranberry, ou o cranberry, como se fala também, contém componentes que interferem no crescimento de células cancerígenas, como a gente já viu aqui, particularmente do câncer do cólon e de próstata. O pêssego também faz isso. Nós vamos falar do pêssego, já estou dando spoiler aqui, né, gente? Mas o pêssego também faz isso. Então, peraí. Hoje, entre os homens, a incidência de câncer de próstata tem aumentado, não tem? Então, é legal ou não o homem fazer uso, por exemplo, da cranberry? Maravilhoso. Nós vimos que os estudos dizem que diminui o risco, não é verdade? Pessoas que têm esse tipo de situação já entre a sua família, perfeito para se usar. Certo? Continuando.
Infecções respiratórias. Olha, nós já falamos das situações cardiovasculares, de algumas doenças, tipo câncer, né? Que antioxidantes reduzem a probabilidade de desenvolvimento desse tipo de doença. Agora eu quero falar um pouquinho com você a respeito de infecções respiratórias. De acordo com com estudos realizados, por ser antioxidante e conter algumas vitaminas, como, por exemplo, vitamina C, a cranberry também ajuda a diminuir e combater essa questão da gripe. Problemas resfriados e tudo mais. O uso da cranberry. A cranberry também é olha só, por quê, gente? Porque ela é uma excelente fonte de vitamina C. E no inverno, normalmente, a gente escuta falar, tá chegando o frio, deixa eu comprar uma vitamina C. A gente tem aqui, ó, na cranberry. Eu, particularmente, gosto de cranberry com aloe vera. Já potencializo em pelo menos 3 vezes. Certo? A vitamina C, ele é um poderoso antioxidante natural, capaz de bloquear danos causados por radicais livres, que é o que a gente espera de um antioxidante. O que eles fazem com os radicais livres? Neutralizam. Fala comigo, neutralizam. Vou falar tanto essa palavra na orelha de vocês hoje, até vocês gravarem. O que os antioxidantes fazem mesmo com os radicais livres? Neutralizam os radicais livres. Estapa. Ou então, mata ele, né? Assim, neutraliza. Muito bem. Voltando. A vitamina C é um poderoso antioxidante capaz de bloquear os danos dos radicais livres, porque ele neutraliza o radical livre, bem como aumenta também a resistência do organismo com relação a agentes infecciosos, tipo problemas respiratórios, gripe, resfriado, tal. Quem está falando isso, Miss Lene? É você? Não! Quem está falando é um estudo feito pela Universidade de Maryland Medical Center, nos Estados Unidos. Eles estão dizendo, porque comprovaram. Então, cranberry é uma fonte fantástica de vitamina C. E a vitamina C está relacionada a várias coisas no nosso organismo, né? O pessoal fala, muitos centros de estética e spa, quando você faz acompanhamento, o que eles recomendam, orientam para que se utilize naquele período todo de beleza, meu Deus? O uso da vitamina C. Sucos, antioxidantes e tudo mais, que são riquíssimos em vitamina C. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês sobre a cranberry que me encanta. É o fato dela agir contra infecções do trato urinário. Essa uva, essa frutinha que dinha não tem nada, ela ajuda a bloquear infecções do trato urinário. Vou falar um pouco bonito para vocês verem aqui, tá? Mas depois eu traduzo. Ela contém proantocianidinas que ajudam a impedir que as bactérias, por exemplo, a E. coli, ela grude nas paredes do útero, da bexiga e forme um filme e ali as bactérias se proliferam. Chegou a hora de traduzir. Vamos traduzir? A cranberry, ela tem um componente nela, essa frutinha, impede que as bactérias se conectem na mucosa da bexiga, do trato urinário e coisas do tipo. Porque quando ela se conecta, ali ela tira nutrientes, ela absorve nutrientes e ela começa a se multiplicar. Aí a infecção avança. Se ela não conseguir se fixar, ela consegue se alimentar? O que vocês acham? Se ela precisa se fixar para se alimentar, para poder multiplicar, e se ela não conseguir se fixar? O que acontece com a infecção? Diminui. É isso que a cranberry faz. Por isso que a gente vê muitas pessoas usarem cranberry com aloe vera e falar assim, gente, minha infecção de urina foi embora.
porque usa cranberry, ainda mais com aloe vera, potencializa efeito. E, de fato, as proantocianidinas, que é aquele componente que nós falamos e tudo mais, agem no trato urinário, certo? Olha que legal, 1 copo de suco por dia, ou uma pequena porção delas, é tudo que você precisa para prevenir e cuidar de infecções de trato urinário e também a prevenir a formação de pedra nos rins. Eu já gosto logo dos 100 ml, no mínimo. E é incrível, né? Que de tempos em tempos, para quem não tem o hábito, eu sempre recomendo, faça uso de cranberry, de preferência junto com aloe vera, porque nós não tomamos banho todos os dias, por fora. Imaginem a gente, cada um na sua idade, sem tomar banho por dentro. Imagine. Agora, a gente ouve falar de muitas situações de limpeza interna e tal, mas e os rins? Você já deu um banho nos rins? Miss Lene, mas como que eu tomo um banho nos rins? Aqui, ó. Cranberry. Com aloe vera melhor. Gente, nós precisamos de tempo em tempo concentrar em regiões do nosso corpo. Não que eu vou cuidar só do braço agora, o outro braço, desse só do esquerdo agora, o outro braço que se vire. Não. Mas nós temos que prestar atenção em tudo, né? Mas, pelo menos de tempos em tempos, a gente precisa concentrar em alguma coisa para deixar tudo bonitinho. Se ter certeza que a casa está em ordem. Então, para quem não faz uso de cranberry, eu recomendo de tempo em tempo, pelo menos pegar em uns 3 meses, um período. E concentrar em... Eu particularmente, uso cranberry com aloe vera. Então, eu faço uso por um período. Limpou bem o rim? Agora eu vou usar um cranberry, vou usar uma aloe vera com pêssego. Não, agora eu quero usar só aloe vera para desintoxicar o organismo inteiro. Então, é uma forma de uso minha. Outra coisa, de tempo em tempo, tireoide, pulmão. Pulmão como? Existem componentes, não vou dar spoiler de novo, né, gente? Como o pêssego, juntamente com outros produtos tipo Garlic Thyme, que é uma cápsula de alho, da Forever Living, que eu considero a melhor, eu uso, né? Então, por isso que eu falo que é melhor, porque é mesmo. O uso por um período desintoxica os pulmões. Tireoide, existem complexos vitamínicos e minerais que repõem os níveis de minerais. Nós vimos isso em tantas outras vezes, né? Equilibra a tireoide. Então, pense que nós somos uma máquina. Existem máquinas que, quando você compra, elas vêm com uns furinhos e tem uma setinha escrita assim, engraxar de 8 em 8 horas, engraxar a cada 24 horas, engraxar uma vez por semana, no mínimo. Uai, gente, se uma máquina que é máquina, a gente tem que se preocupar com todas as partes dela. Quem dirá nós que nós somos a máquina mais perfeita que existe. Mas também precisamos de cuidados, de manutenções preventivas. Certo? Então, pensem nisso como um desintoxicante para os rins, pelo menos em certos períodos. O mínimo do mínimo, olha, o legal seria aí pelo menos umas 2 vezes ao ano. Claro, se puder fazer mais, melhor, certo? Vocês estão entendendo o quanto é importante cuidar disso? A gente está numa mesa redonda aqui, certo? Num bate-papo, não estamos? Gente, o que vocês acham? A gente está falando de cranberry, está falando de rim, e na minha ideia é uma coisa muito séria os rins. Espero que, não sei se vocês concordam comigo. Mas se não concordam, vamos pensar um pouquinho junto aqui, porque mais cabeças pensantes, a gente consegue pensar melhor, né? Poxa. Vocês já viram pessoas que fazem hemodiálise? Quem conhece pelo menos uma pessoa que faz hemodiálise? É fácil a situação deles? Dificílimo, não é? Quantos deles falam assim, se eu tivesse cuidado antes? Vocês já ouviram isso? Quantas pessoas que hoje, que eu conheci, que por problemas nos rins, não estão mais nesse plano, não estão mais no nosso meio. E que a gente via assim,
que, poxa, poderia estar conosco. Então, o que vocês acham? Cuidar dos rins é importante ou não? Importantíssimo. Pode falar. Deixa eu só te apresentar. Está conosco aqui, ele é personal trainer, voltado para a área de saúde. E ele chama-se André Vargas, e ele, André Viana. Oh, meu Deus! É porque tanto André, pô, e começa com V também. Ele chama-se André Viana, ele atende toda a região lá de Americana, e ele vai dar uma palavrinha aí para vocês, ó. Escuta o que ele vai falar. Vem aqui, André, corre aqui. Chega aqui. Não é o Vargas, gente, é o Viana. Eu já estou pensando em não chamar mais ele de André, só de Viana agora. Com vocês, André Viana. Obrigado. Ó, só complementar algo que acho muito importante, né? Como nós estamos fazendo um estudo sobre os produtos, e a minha esposa, ela teve infecção urinária, e eu fui no médico, ele realmente recomendou o suco de cranberry, só que não um suco que não conhecia. E você comentando agora, eu lembrei, o suco de caixinha do supermercado, pessoal, ele tem alto teor em açúcar, né? Então, mais de 50% daquela caixinha é açúcar. Aditivos, aromatizantes e conservantes. Ou seja, ele está indicando, né, um produto que você está levando mais aromatizantes e conservantes e tem o quê? 1 ou 2% de cranberry. Muito diferente do nosso produto, tá? Talvez algumas pessoas podem... talvez algumas pessoas podem até, quando você for apresentar, comentar com relação ao custo-benefício. Só que se eles entenderem que aqui tem 1 litro, né, de produto natural e lá tem 2% de 1 litro, aí eles vão entender o valor do nosso produto, quanto que isso agrega e realmente é efetivo e faz efeito, né? Então, antes de você deixar o seu cliente levar para casa uma caixa de açúcar, deixa ele levar o que realmente vai ser efetivo. Tá joia? Excelente contribuição. Excelente contribuição. Você sabe que... Menino, quando eu crescer, eu vou querer ser como você, viu? Excelente observação. Porque aqui nós sabemos que nós não temos adição de açúcar. Tem conservante aqui? Não. Tem acidulante, edulcorante? Não. Aromatizante? É essência artificial de cranberry, como a gente vê muito por aí? Poxa, não. Então é fundamental o uso. Parabéns, André Viana. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Aê, obrigada. Excelente contribuição. Não pensem nos rins, porque realmente situações em que eles não funcionam comprometem a nossa paz, a paz das pessoas, não é? Vamos lá. Continuando, a cranberry previne gastrite, úlcera, infecções intestinais, porque a gente já sabe o que acontece ali com as bactérias, e não deixa ela se grudar, se fixar, né? Já que impede a fixação de bactérias. Estomacais, estômago também. Mislene, se a cranberry impede a fixação de bactérias também no estômago, quem tem aquelas bactérias no estômago, sabe, que sofre, é interessante. O que vocês acham? Sim, claro, porque vai combater ali que ela se fixe e que ela continue se proliferando. Com relação ao controle de peso, a cranberry é uma excelente fonte de antioxidantes, como nós falamos, não é? Ajuda com o metabolismo do sistema digestivo, ela melhora a digestão e assim você consegue eliminar peso mais rápido. Então, pessoas que fazem acompanhamento ou controle de peso, é bem legal incluir a cranberry na sua alimentação. Aliás, além do que, ela também melhora a saciedade, auxilia na saciedade. E não é o que se quer quando se quer emagrecer. Ai, eu quero comer menos, mas aí bate aquela fome. Então a cranberry ajuda ali você controlar, se sentir saciado mais rápido. Aí é bom. Muito bem. E dentes? Mislene, os dentes? Sim, queridos.
A cranberry, gente, mas essas proantocianidinas, né? Elas são famosas, elas são muito boas. É uma substância muito interessante. E que a gente tem na cranberry, como nós já falamos várias vezes aqui. Como elas ajudam a prevenir infecções, como nós já vimos no trato urinário e tudo mais, da mesma forma elas auxiliam, combatem essas infecções na boca. Certo? E isso beneficia a saúde bucal. Impede que as bactérias se liguem aos dentes, por exemplo, e aí diminui as situações que envolvem toda a saúde bucal. Mas, Mislênia, você quem está dizendo isso? Não! Quem está dizendo isso, ou quem estão dizendo isso, são os pesquisadores do Departamento de Odontologia da Universidade de Rochester Medical Center. Eles falaram isso. Putz, mas então, desculpa, gente, a expressão. Então é bom para a boca também? Sim! Saúde bucal. A cranberry também pode ser benéfica a situações da gengiva. Então, para a gengiva também é bom. Vocês sabiam de tudo isso? Para a cranberry? Quanta coisa legal, né? Por isso que eu falei para vocês. Gente, que horas são? Me controlem o horário. Mas já é 10 para as 11. Ainda não é 10 para as 11. É porque nós não terminamos nem a cranberry ainda, né? Muito bem. Já falamos das gengivas. A próxima fruta de alto poder antioxidante, a gente ouve muito sobre ela. Não ouve? Vocês já ouviram falar assim, come maçã, que é bom para a saúde, come maçã, que é bom para a garganta, come maçã, e vai falando. Nós vamos falar um pouquinho dessa fruta que, assim como a cranberry, tem também um alto poder antioxidante. E como nós falamos da cranberry, a gente está abordando frutas que têm ação antioxidante, mas falando também dos outros benefícios que ela faz para a saúde. Eu uso um produto natural que contém cranberry e também tem maçã. E quem não sabe, ele é o berry nectar. Então, vamos ver, vamos acompanhar o que a maçã vai agregar para a nossa saúde, certo? Porque a gente sempre está perto de maçã, a gente vê muito maçã, diferente de outros países, né? Mas, na real mesmo, quais os benefícios da maçã? E aí, gente, eu falei alguma coisinha, mas vocês sabem os benefícios da maçã? Uma fruta que está com a gente desde que a gente é criança, né? Desde que a gente se entende por gente. Mas o que ela faz? Por que é interessante? Sabem? É aquela coisa, às vezes a gente come porque sabe que é bom, mas o que faz de bom mesmo, a gente não sabe. Vamos ver o que a maçã traz de benefício para a gente? Bom, eu vou dando dicas de saúde. E dentro dessas dicas de saúde, nós vamos falando dos benefícios da maçã propriamente dito. Tudo bem? Vamos lá. Com relação a diabetes, que é uma situação na saúde que tem um descontrole de glicemia e tudo mais, insulina, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. A maçã ela é rica em pectina, que é uma fibra. E essa fibra, ela é muito interessante para controle da glicemia. Marquem esse nome. Pectina, fala comigo, pectina. Pectina. Ela é interessante. Nós vamos falar mais dela. Colesterol. Bem, a gente sempre escuta muito sobre diabetes. Existe um índice já de pessoas com problemas nessa glicemia, que tem diabetes, que o médico fala assim, não pode comer fruta por conta do açúcar da fruta. Salvo esses casos que o médico já tirou, sempre siga a orientação do seu médico. Mas pessoas que estão ali pré-diabéticos e tal, ou que o médico libera ela para uso de frutas com moderação. Bem lembrando, é interessante essa fruta para os diabéticos, certo? Lembrando que com moderação. E sempre siga as orientações do seu médico, tá bom? Agora falando da questão do colesterol, olha que legal.
Pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, constataram que essa fibra, como é que é o nome dela, gente? Pectina, que essa fibra pectina também auxilia na redução do colesterol ruim. Olha, por quê? Porque ela forma ali uma película na parede do intestino, que é o que muitas nutricionistas nos ensinam, e impede a absorção do colesterol e de outras gorduras. Isso também acontece com a questão do açúcar. Olha, eu vou traduzir isso para vocês, mas só para finalizar o que fala o estudo foi realizado com 160 mulheres entre 45 e 65 anos de idade. Vou traduzir tudo que a gente falou. Essa fibra, que o nome dela é pectina, ela forma uma película no intestino, que é o órgão responsável pela absorção. Vocês já escutaram nutricionistas dizerem assim: quando você for almoçar, quando você for jantar, coma o prato de salada primeiro? Vocês já ouviram? Gente, as nutricionistas falam muito isso. Olha, ao se alimentar, ao almoçar, ao jantar, antes de começar a comer a comida substancial, pegue e come o prato de salada primeiro, porque as fibras, elas têm uma propriedade vai formando ali uma película ali no intestino e impede que gordura e que açúcar sejam absorvidos ou diminui a absorção deles. Muitas pessoas, quando começam a só alterar essa prática de comer o prato de salada antes, já sentem uma diferença considerável na questão de glicemia, descontrole ali, né? Até a questão de emagrecimento. Uma porque as fibras vão dar uma saciedade antes. Assim, melhor, né? Quando você for comer a comida mesmo, né? E outra porque essa película que se forma impede toda essa absorção de gordura e tudo mais. Ou seja, se a gordura não é absorvida, ela não vai ser armazenada. Isso não é tudo? Pois é, gente. A pectina também faz isso. Então, não vou dizer que você tem que comer a sobremesa antes da refeição. Mas, de certa forma, é uma opção fantástica. Olha, vem aqui, Ana, vem cá, Ana. Já aproveita e dá um oi para todos nós. É que o pessoal de casa não está te ouvindo. Gente, com vocês, Ana Lovisotto, ela é 10. Vamos dar uma salva de palmas para ela. Rapidinho, não queria atrapalhar, não. Uma nutricionista me falou que se você quiser manter uma saúde legal, comer uma maçã meia hora antes das 2 refeições, almoço e jantar. Ô, gente, uma salva de palmas para Ana. Por que será que essa Nutri falou isso para ela? Por conta da pectina. Gente, que tudo, né? Olha, vocês já sabiam disso? Nossa, que legal. Nossa mesa redonda tá muito legal, não tá? Eu amo conversar com vocês. Bom, e principalmente quando a gente tem outros profissionais ou pessoas que vão agregando com informação, né? Deixa o nosso momento mais rico ainda, né? Continuando. Então, a gente falou assim do benefício da maçã para diabetes, para colesterol, essa questão de gordura e tal, açúcar, né? Acidente vascular cerebral. Frutas com polpa branca, como a maçã, uma outra fruta que tem a polpa branca, desculpa. Uma outra fruta que tem a polpa branca, por exemplo, quem me cita? Pera! Uma delícia. Polpa branca. Essas frutas que têm polpa branca, como a maçã, como a pera, por exemplo, elas podem reduzir o risco de acidente vascular cerebral, o AVC. Miss Lene, é você quem está dizendo isso? De novo, não! Quem está dizendo isso aqui, ó, é a conclusão de um estudo feito na Holanda, na Universidade de Wageningen, enfim, esse nome. Vamos traduzir por aí, vamos parar por aí. Gente, olha quantas pessoas que eles avaliaram. 20 mil
e 69 pessoas entre 20 a 65 anos. Essa pesquisa, falando de frutas com polpa branca, durou 10 anos. Vale a pena observar essa pesquisa ou não? Então, frutas de polpa branca são excepcionais. Gente, nós falamos da maçã e da pera, né? Aonde a gente tem maçã? Num produto natural que a gente conhece? Berry Nectar. Eu falei que eu ia deixar só para os próximos encontros. Mas nós temos um produto natural que também é riquíssimo em pera. Vocês sabem qual é? Pomechin Power! Pera! Gente, olha, então são produtos interessantes para se tomar? E além de tudo, naturais? Sim. Após esse período de toda a pesquisa, eles concluíram, os pesquisadores, claro, que as pessoas que mais comiam esses alimentos com a polpa branca, tipo a pera e a maçã, e legumes também de polpa branca, eles tinham 52% a menos chances de ter ou desenvolver um AVC. Gente, são 52% a menos. Pessoal que tem problemas desse quesito na família, se atentem a isso. Maçã, pera. Mesmo que eu amo esses produtos naturais porque tem aloe vera junto, né? No caso do berry. É muito interessante. Essa pesquisa é muito bonita de ler. E vale a pena a gente tomar uma base por aí. Bom, vamos falar de problemas respiratórios com relação à maçã. Problemas respiratórios. A maçã possui antioxidantes. O que os antioxidantes fazem mesmo? Neutralizam. O que eles fazem com radicais livres? Neutralizam. O que os antioxidantes fazem mesmo? Neutralizam os radicais. Só para ver se vocês estão atentos, viu? Vocês estão, parabéns. Então, a maçã possui antioxidantes que ajudam a melhorar a capacidade respiratória e ainda protegem os pulmões. Olha, gente, pensa bem. Aonde que acontece muita questão de troca de oxigênio, gás carbônico, tudo. Onde esse negócio acontece para valer? No pulmão. No pulmão. A gente falou que só de respirar, nós já fabricamos radicais. Pensa num órgão que precisa de antioxidante. O pulmão, ou pulmões. Então, maçã, bom para o pulmão? Também. O pêssego também. Mas eu vou dar spoiler, daqui a pouco vai chegar o pêssego e já não tem mais o que falar, né? Muito bem. Quem falou isso, Miss Lene? Foi você? De novo, não fui eu quem disse. Quem disse foi uma pesquisa feita pela Universidade de Nottingham. Tem um nome certo. Meu inglês para hoje não tá legal, viu? E só guarda com vocês, fica na Inglaterra, tá? E através desse estudo mostrou-se que pessoas que comem, em média, de 5 maçãs, pelo menos, ou mais, por semana, têm menos problemas respiratórios, incluindo a asma. Fantástico, né? Muito lindo isso, né? A maçã também possui uma propriedade adstringente de limpeza para a garganta, cordas vocais. Então, por isso que pessoas que normalmente cantam ou que são professores... Tem professor aqui na sala? Olha, tem várias professoras, né? Falam demais. Essa ação adstringente da maçã limpa as cordas vocais, suaviza as cordas vocais. Certo? Meninos, me socorrem. Que negócio aqui parou de novo. Newton, dá uma força para mim. Esse negócio, às vezes, ele me passa a perna, né, gente? Mas já... Aê! AVC.
Não, foi o Nilton. Foi você, né, Nilton? Que mudou para mim? Você resolver meu brinquedo aqui de novo? Por favor. Foi. Foi, já falamos sobre isso. Problemas estomacais. Obrigada, Nilton. Problemas estomacais. A maçã possui agentes cicatrizantes que ajudam os que sofrem de problemas de azia, gastrite, úlcera, além de auxiliar no funcionamento intestinal. Gente, imagina agora você fazer uso da maçã com aloe vera. Todo mundo querendo resolver o problema no estômago lá, a aloe vera quer resolver, a maçã quer resolver, a cranberry quer resolver. Olha que coisa linda. Essa fruta age de forma benéfica na mucosa do estômago, do sistema digestivo. Mas ela tem benefícios também para o cérebro. Como a maçã contém vitaminas do complexo B, o que acontece? Isso faz com que ela auxilie na prevenção de todo o sistema nervoso, na proteção dele. E como ela também é rica em vitamina C e ácido fosfórico, que é interessantíssimo para o cérebro, ajuda, sim, a evitar, a prevenir doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson, por exemplo. Olha, o Berry Nectar é um produto bem interessante. Nós sabemos que não é um medicamento, né? Nós estamos tratando de um alimento, mas problemas com pessoas com Alzheimer é muito interessante se alimentarem com o suco Berry Nectar da Forever Living, porque vocês viram que traz vários benefícios para pessoas nessa situação. Parkinson também, tá? Muito bem. Maçã para os dentes? Sim, gente. No caso da maçã, cárie, coisa do tipo, ela é causada porque bactérias se alojam e assim e aí por diante. Aí começa todo esse processo de cárie. A maçã, ela tem propriedades que podem matar em até 80% os germes na região bucal. Ela tem uma ação adstringente e tudo mais. Então, alguns dentistas recomendam sempre oferecer maçãs para crianças, principalmente crianças que comem muito doce. Até é legal porque, olha só, a maçã, se você come ela, a gente não falou que ela reduz a absorção do açúcar? Então, poxa, criança que come muito doce, já é interessante aí, que já diminui aquela absorção do açúcar, né? E também melhora a saciedade. Além de tudo, a própria maçã, ela ainda protege a superfície dos dentes e gengivas. E uma criança que de vez em quando está se alimentando, a gente viu que a maçã tem uma ação adstringente, de limpeza, tal. E a gente percebe que a maçã vai auxiliar na própria limpeza claro, não como uma escovação, mas auxilia, assim, na limpeza bucal de pessoas que fazem várias refeições ou comem de vez em quando, né? Muito bem. Câncer e envelhecimento. Câncer também? Envelhecimento também? Sim. A maçã, como é rica em taninos e flavonoides, que são antioxidantes, fitonutrientes, nutrientes naturais, que agem como antioxidante, e o antioxidante faz o quê com o radical livre? Neutraliza. Mas, gente, vocês estão muito lindos! Neutraliza os radicais livres. Como a maçã, ela contém esses antioxidantes, adstringentes, anti-inflamatórios, essa fruta, ela ajuda em várias situações do organismo, inclusive a retardar o envelhecimento, um dos fatores do antioxidante. Certo? Tá muito rápido? Dá para ir que eu dou uma embalada, né? Vamos um pouquinho mais devagar. Então, os flavonoides também auxiliam em doenças cardiovasculares por essa questão antioxidante. Ela possui componentes e dessa forma, antioxidantes que dessa forma são interessantes para o colo do útero, para a próstata e para a mama. Câncer nessas regiões. Certo? Bom, e mais um benefício que nós temos aí na maçã é a questão da saciedade, como nós já falamos pela própria pectina. As maçãs são muito recomendadas para indivíduos
que querem fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar, porque as fibras ajudam na sensação de saciedade. E reduz com isso a vontade de comer doces e entre outras coisas, né? Aquelas guloseimas que, assim, chamam bastante atenção, né? Porém, a maçã, ela é riquíssima em vitaminas. Bom, tem muitas coisas, muitos componentes na maçã a serem ditas. Mas eu vou destacar com vocês a questão de vitaminas do complexo B, que inclusive auxiliam no crescimento, vitaminas que auxiliam na pele, diminuem com isso o cabelo e ainda vai na direção de equilibrar nosso organismo. Lembrando que tudo que você usa com aloe vera faz mais efeito, esses benefícios da maçã são potencializados junto com cranberry, certo? Muito bem! Quanto tempo nós temos ainda? 25, eu tenho que ir até 11h20, me pediram. Quantos minutos eu tenho? E 25? A gente, eles vão puxar minhas orelhas depois. Quanto tempo a gente tem? Que horas são nesse? Cinco minutos? Vamos ver. Quanto tempo a gente tem? Que horas são agora? Ai, vamos correr então. Chegou o pêssego. É uma fruta que eu amo, que eu admiro e que já tive excelentes resultados com ela, com essa fruta. Vamos falar agora da fruta com alto poder antioxidante que nós chamamos de pêssego. De preferência, o pêssego maduro. O pêssego, para a cultura chinesa, ele é considerado como símbolo da renovação e da juventude. Que lindo! Pensam numa fruta considerada, a cultura chinesa, a ciência, a medicina chinesa, ela é muito respeitada. E essa fruta, ela representa para eles a renovação e a juventude. Ela é rica em fibras solúveis. Adivinha o que ela tem? Pectina! A nossa amiga, que nós falamos agora há pouco, a pectina. Assim, auxilia no intestino, auxilia no estômago, na saciedade, naquela questão, lembra lá do açúcar, da gordura, tudo isso. Importante para o sistema respiratório, pois possui beta-caroteno, vitamina A e vitamina C. Por isso é interessante. Então, respiratório, pulmão, faz sentido? Faz todo sentido. Isso mesmo. O pêssego possui ferro. Opa, peraí, ferro? Anemia, ferro. Pense, olha só. Vitaminas colaborando para a produção de células sanguíneas. Auxilia na questão de depressão. Além do mais, é conhecida pela medicina chinesa como a fruta da alegria, pelos nutrientes que ela contém. Por isso, auxilia na regulação hormonal, porque a gente tem ali vitamina A, vitamina C, complexo B, entre outras coisas. Possui magnésio. Magnésio é importante para mais de 300 reações químicas que acontecem no teu corpo. É um mineral. Possui boro, cálcio, sódio nas proporções ideais. Fique tranquilo. Fósforo. Fósforo é bom para quê? Memória. Olha que tudo! E também o próprio potássio, importantíssimo para questões de osteoporose. O pêssego promove uma pele saudável, porque o próprio contém a vitamina A e a vitamina C, que são antioxidantes e essenciais para a saúde da pele e cabelo. Vocês percebem que em algumas casas de cosméticos vendem lá até vitamina A, né? A gente tem isso naturalmente no pêssego. Por isso que algumas pessoas, vocês já perceberam, principalmente adolescentes, daquele desequilíbrio hormonal, bagunça. Quando a gente fala isso, é porque consome vitamina, consome mais disso do que daquilo, bagunça vitamina A, bagunça vitamina C, sai aquele monte de espinha, ele fica chateado, o adolescente quer morrer, não quer sair na rua. Não é verdade?
Aí alguém fala assim para ele, olha, toma um suco de pêssego com aloe vera. O que acontece depois com o rosto dele? Ai, que tudo! Limpa. Não é? Vocês já viram? O que já aconteceu com vocês? Alguém, pelo menos perto de vocês? Já aconteceu comigo. Então, olha que lindo. São essenciais para a manutenção da pele. A vitamina C atua como um poderosíssimo antioxidante combatendo radicais livres. Porém, a vitamina A também tem ação hidratante. Certo? Continuando. Entre os benefícios do pêssego maduro, ainda a gente tem o benefício de ele reduzir câncer aonde? Nos pulmões. Nós falamos que ele ajuda a desintoxicar pulmão. Fumantes. Interessante fazer uso. Pêssego maduro com aloe vera. Por conta de toda a oxidação que acontece no local. Os pêssegos maduros contêm ácidos fenólicos que ajudam a prevenir câncer de mama também. Então, pessoas que fazem esse acompanhamento para câncer de mama, é legal. O suco de pêssego com aloe vera é muito bom. Os ácidos fenólicos neutralizam, olha aqui de novo, neutralizam por conta de ação antioxidante, células cancerígenas antes que cresçam e se espalhem pelo corpo. Como nós falamos, está defeituosa, está lesadinha e vai se multiplicando lesada, os antioxidantes neutralizam essa situação. Bom, o pêssego previne problemas cardíacos. Mas, Mislene, por que o pêssego faz isso? Porque ele tem ação antioxidante. Com isso é interessante para prevenir AVC, é interessante para combater os radicais livres. Eles ajudam no ritmo dos batimentos cardíacos, porque nós vimos que tem vários nutrientes e minerais, inclusive o magnésio. Suco de pêssego com aloe vera é interessante para o coração? Sim. Tem magnésio aqui, gente. Tem magnésio. Ajuda a eliminar peso, porque são ótimas fontes de vitamina C. E tem baixíssima caloria. Então, na questão de eliminação de peso, ele é um bom aliado. Bom, mas não é só isso. A gente falou que o pêssego maduro, ele tem vitamina A, que são os beta-carotenos, não é? Tem um legume que tem muita vitamina A. Que minha mãe dizia assim para mim, você tem que comer isso, e dava cru, e a gente ficava, nheque, 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 nheque. Que legume é esse? Cenoura! Cenoura! A mesma vitamina C que a gente tem na cenoura, olha onde que tem. No pêssego, gente! No pêssego! Então, nós podemos dizer que esses beta-carotenos, que é a vitamina A, encontrado no pêssego, eles protegem a retina dos nossos olhos. Porque combate os radicais livres que danificam as células aqui, na nossa retina. E isso diminui a degeneração da região ocular. Os carotenoides previnem doenças nos olhos, como cegueira noturna e catarata. É incrível. Nós temos vários produtos, inclusive, que eu conheço, que têm vitamina A de forma natural. Um deles é o Ultrabody. E quando você começa a fazer uso de alimentos desse tipo, parece que sua noite fica mais clara. É bem nítido isso para quem tem cegueira noturna. Cegueira noturna é quando a noite já é escuro, não é? Claro, noite. Mas parece que fica pior ainda quem tem cegueira noturna. E é muito nítido quando você começa a fazer uso de fontes de vitamina A, como, por exemplo, o suco de pêssego, que é o Pitney Bits, que a sua noite parece que fica um pouco mais clara, você consegue enxergar melhor, por conta do pêssego maduro. Certo? Controla a pressão sanguínea, as propriedades dos fenóis contidos no pêssego, combate a oxidação, promove o aumento do colesterol bom, e também o alto teor de beta-caroteno, que nós temos na fruta madura, auxilia no bom fluxo sanguíneo pelo corpo. Então, tem vários benefícios da vitamina A que nós temos no pêssego. Pêssego maduro, certo? Porque aí você tem o máximo dos nutrientes na fruta, certo? Não é passado. Passado já passou, já ultrapassou. Na fruta madura. Protege contra anemia, porque ajuda na produção sanguínea, de células sanguíneas.
E normalmente a anemia da fadiga, da sonolência, da cansaço, certo? E reduz inflamações, previne contra problemas com ossos, porque nós temos anti-inflamatórios e altos níveis de vitamina A. Gente, é por esse motivo que a gente fala que pessoas nesse período de menopausa, entre outras ali, é um bom produto para se tomar como um alimento interessante para estar suprindo muitas coisas, é o suco de pêssego com aloe vera, o Pitts in Pitts. Olha, quantos benefícios que nós vemos em curto espaço de tempo da vitamina A para pessoas, para as mulheres, para os homens também. Mas a gente viu aqui uma questão interessante para as mulheres, porque muitas sofrem nesse período de menopausa, certo? Bom, nós falamos de cranberry, nós falamos de maçã e nós falamos de pêssego. Eu vou apresentar para vocês quatro produtos de fonte natural e vou falar que eles têm essas frutas que nós falamos. O berry nectar, por exemplo, nós temos a cranberry e nós temos maçã, certo? O suco Pitts in Pitts, da Forever Living, ele contém maçã. Um energético com frutas mesmo, extrato natural, que te dá disposição, que te dá energia e tudo mais, e que eu conheço e faço uso, eu não abro mão, não uso outra coisa, por falta de confiança mesmo. Eu uso da Forever Living, que chama Cefab. Entre outras frutas que nós temos nele, nós temos, por exemplo, o cranberry, certo? Agora, uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem, nós falamos uma fruta aqui, nós falamos três. Cranberry, nós falamos maçã e nós falamos do pêssego. Vocês sabem que fruta que nós temos aqui, extrato natural? Vamos ver se vocês sabem. Como? Cranberry? Não. Pêssego! Gente, nós temos pêssego no daily, extrato natural prensado. Por isso que quando a gente usa o daily, que eu sou apaixonada por ele, a gente tem tantos benefícios. Quem aqui não sabia que a gente contém pêssego maduro, extrato natural no daily? Faz assim para a mão para eu saber. Gente, 80% das pessoas não sabiam. Pois é, queridos, nós temos pêssego aqui, pêssego no daily. Olha, eu vou parar por aqui, não dá mais para a gente abordar fruta nenhuma, até porque nosso horário já se avançou. Mas eu prometo para vocês. Não, mas daí não consigo finalizar. Vamos parar nas 3? Vou abrir para dúvidas e perguntas. Beleza? Mas aí tem que falar com o próximo palestrante, que o pessoal me pediu para entregar às 11h20. Tudo bem? Então vamos abrir aqui para nosso bate-papo, nossa mesa redonda. Perguntas? Pergunte, querido. Gente, vamos fazer o seguinte, que eu acho que os nossos amigos de casa não estão ouvindo. Eu vejo quando eu ouço, acompanho de casa. Eu preciso de alguém para ir levando, por favor, para ir levando o microfone para todos poderem ouvir. O meu nome é Josenildo, né, eu tenho 48 anos, né, isso que eu gostaria de entender também, para explicar um pouco para você entender. Tomo vários desses produtos, né, eu estava até conversando com um amigo ali e comentei com ele. O suco eu já tomei os todos, e o colágeno, o V-fósforo eu tomo sempre, e nesses produtos que eu estava tomando, que eu faço uso, né, eu notei que meus cabelos brancos diminuiu bastante. Principalmente, os braços, né, que tava tendo cabelo branco nos braços e na região do peito. A cabeça não dá para notar muito, porque tem vários cabelos brancos, né?
Meus cabelos brancos começou desde os 19 anos. Eu achei que foi muito cedo, então por isso que eu não entendi. 48. E com o uso desses produtos, eu notei que os braços e assim a região do peito diminuiu bastante. Qual seria mais que está auxiliando nesses? Gente, mas que comentário fantástico, né? Putz, mas que da hora. Vou te explicar. A gente falou tanto de antioxidante, e é muito legal que a gente tem um resultado aqui. Meu querido, você falou que desde os 18, 19 anos você já tinha muito cabelo branco. Então, significa que seu corpo ele tinha uma leve tendência muito à oxidação. Radical livre. Envelhecimento precoce. A hora que você começou a tomar, a administrar um alimento que é antioxidante, diminuíram os cabelos brancos.